Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que você esteja bem. Quero falar um assunto importante que não é muito comum nas nossas pautas, mas vamos falar desse assunto e você vai entender o quanto é importante. Interpretação de sonho. Eu tenho aqui o livro de Freud, que foi lançado em 1900, né, no início do século XX, ou seja, esse livro já tem mais de 100 anos. É um livro, a minha versão é da Companhia das Letras, tem um pouco mais de 700 páginas. E nesse livro, Freud fala sobre a interpretação de sonhos. Dentro da psicanálise, interpretar os sonhos é muito importante. Nós vivemos no estado de vigília, quando você está acordado, mas a gente tem a fase que a gente dorme, descansa. E por que é importante o psicanalista, ter técnicas para interpretar o sonho do paciente? Porque o sonho, ele pode dar uma pista muito grande dos conteúdos que estão trazendo sofrimento psíquico para o paciente. É muito comum alguns pacientes apresentarem discursos e os seus sonhos nos trazem uma perspectiva diferente. Eu já tive pacientes que eu consegui identificar uma demanda psicológica que estava trazendo sofrimento psíquico através dos sonhos, porque no discurso isso não aparecia. E por que é importante? Porque a gente entende na psicanálise que no nosso estado de vigília, quando a gente está falando com as pessoas acordado, com consciência boa, você ao mesmo tempo que fala, antes, isso acontece de uma forma muito rápida, muito cerebral, antes de você falar, você pensa no que vai falar. Então existe um crivo ali que está tendo cuidado no que você vai falar. Esse crivo, esse estado de vigília prejudica, porque o que é inconsciente, ele precisa de um crivo menor para poder aparecer. E é no discurso do paciente que o inconsciente se manifesta. O inconsciente não é o discurso linear, é o fragmento que aparece dentro desse discurso. O paciente está ali falando, do nada um fragmentozinho aparece. E a gente, na nossa atenção flutuante, a gente começa a observar o inconsciente do paciente se manifestando. E é aquele inconsciente que demonstra para a gente o que sustenta esse sofrimento psíquico. Por isso que a análise ela é muito importante, porque enquanto você está ali conversando com o analista, durante a terapia, falando do que te angustia, das suas dores, de qualquer coisa que você esteja falando, nós estamos analisando o que você fala, se você teve algum lapso de linguagem, algum lapso de memória, tudo isso é analisado. E isso vai mostrando. E o sonho é uma dessas ferramentas. Então, quando você está no estado de vigília, você tem um crivo maior do que fala. Agora, quando você dorme, esse momento de vigilância, ele diminui. E é no sonho que o inconsciente vai se manifestar. Na psicanálise, a gente entende que todo sonho é a realização de um desejo. A gente vai conversar um pouco mais, eu vou te trazer alguns sonhos que tem nesse livro. É um assunto muito interessante que você pode aplicar em você mesmo, mas até para que você também entenda. E é por isso que muitas vezes vítimas de abuso religioso sonham com o inferno, sonham sendo condenados, porque ali é o cérebro reproduzindo o trauma. Aí você diz assim, oxe, mas o sonho não é a realização de um desejo? Então o paciente sonhou indo para o inferno, é porque ele deseja ir para o inferno? Não. Existem técnicas para a gente chegar a esse denominador. Então eu queria falar um pouco nesse vídeo para vocês sobre isso. Então, primeiro, o sonho é a realização disfarçada de um inconsciente. Então, eu entendendo que o sonho é uma realização disfarçada, eu já tenho aí um pressuposto importante para analisar o sonho do meu paciente. Então, a interpretação do sonho, ela vai levar em consideração 3 pilares importantes, que são os gatilhos, né, os símbolos e o sonhador. Então a gente é muito comum, né, o gatilho do sonho? Geralmente,
O gatilho do sonho é o que acontece no dia anterior ao sonho. Antes de dormir, é comum pessoas assistir filme de aquelas guerras americanas no Afeganistão e depois ela sonha como se estivesse lá dentro. Alguma coisa durante aquele dia vai desencadear esse sonho. Agora, não é porque o que desencadeou o sonho é o que aconteceu um dia antes que o cérebro vai usar só informações daquele dia. Se o teu inconsciente tem a informação de 10 anos atrás de algo que se encaixa naquela narrativa que ele está construindo, ele vai usar. Então as pessoas vão sonhar com números, com pessoas, e aí vem os símbolos. Existem dentro da psicanálise alguns símbolos que são universais. A pessoa sonhou com aquilo ali, então tem tudo a ver com aquilo. Então isso é levado em consideração. E a narrativa do sonhador. Quando a gente já conhece um pouco da história da pessoa, fica mais fácil a gente interpretar o sonho dela, porque a gente já sabe um pouco da vida dela. Ninguém vai sonhar com algo que você não teve contato. Todo sonho tem um conteúdo baseado naquilo que você viveu, experimentou, por mais difícil que seja de você entender. E aí, qual é a importância da interpretação dos sonhos? Os sonhos, eles expressam conflitos não simbolizados. Então, talvez na análise, você pode, através do sonho, identificar uma demanda psicológica que precisa ser trabalhada, que nem você tinha consciência disso. Mas o sonho, ele vai mostrar isso. Desejos proibidos, culpas inconscientes, medos primitivos e traumas que não foram elaborados. Então, isso vai aparecer no seu sonho. Se você teve uma experiência traumática, mas você conseguiu simbolizar, você conseguiu dar linguagem a essa dor, dificilmente ela vai aparecer nos seus sonhos. Mas se é uma experiência mal elaborada, o que é experiência mal elaborada? Porque imagine só, a pessoa teve uma experiência de trauma. Ela está sofrendo. Isso significa que ela não elaborou. Na terapia, o propósito não é fazer você superar, esquecer, mas é saber você lidar com isso de forma saudável. E como é que a gente faz isso? Através da elaboração, da linguagem. Existem técnicas que você vai ser direcionada para conseguir processar o que você viveu. E quando você consegue elaborar isso, aquilo faz parte da sua história e da tua vida. Mas aquilo não necessariamente precisa doer. E pior, precisa direcionar o seu desejo. Porque se você sofreu uma violação e uma falta, isso vai direcionar o seu desejo. A falta vai direcionar o seu desejo. Mas quando você elabora esse trauma não vai se tornar mais uma marca psíquica que vai influenciar na sua percepção de mundo e de si mesmo. Então o sonho ele é muito importante porque ele vai trazer esses conteúdos inconscientes. E aí, eu peguei alguns exemplos para explicar para você um pouquinho como é que essa técnica funciona. Claro, eu não vou falar aqui exemplo de pacientes que eu atendo, mas eu vou falar exemplos que tem no livro e vou falar alguns exemplos que tem no meu cotidiano de trabalho com a gente compartilhando informação com alguns colegas. Uma das bases da psicanálise é a supervisão, então é comum a gente ter alguns casos que a gente leva para outro colega e ele vai supervisionar aquele caso que a gente está achando mais complexo e vai nos ajudar nesse processo. Então, vou dar o exemplo aqui de um sonho da morte de um sobrinho. São exemplos reais, tá? Não são de pacientes meus. Alguns tem nos livros e outros não. Uma jovem, ela morava com a irmã mais velha, e a irmã mais velha tinha 2 filhos. Um faleceu, e depois de alguns meses ela sonhou que o outro sobrinho também falecia. E durante a análise ela perguntou, peraí, se o sonho é a realização de um desejo, mas eu não estou desejando que o meu sobrinho morra. E na análise, a gente analisando os símbolos e analisando a narrativa do sujeito, o que aconteceu antes, o que a gente percebe? Que na morte, a gente descobre na análise o quê? Essa jovem era apaixonada por um rapaz.
E quando a irmã mais velha ficou sabendo, ela proibiu esse rapaz de frequentar a casa dela. E esse rapaz costumava frequentar a casa dela. E aí ela ficou alimentando esse desejo de ver essa pessoa amada. Quando ela sonha com a morte do sobrinho, qual é a conclusão que a gente encontra no desejo? Na morte do primeiro sobrinho, essa pessoa que ela amava, que ela ama, ficou o velório todo próximo do caixão. Então, o inconsciente dela entendeu o seguinte: já que ela está proibida de ver ele, se o menino morrer, o outro morrer, certamente a irmã não vai impedir ele de vir no velório. E aí ela irá ver. Então, o desejo não é que o sobrinho morra, mas é que a morte do sobrinho vai possibilitar ela de ver a pessoa que ela amava. Então, o desejo está no querer ver o homem que ela amava, e não na morte do sobrinho. O cérebro cria isso. E por que é importante a gente interpretar esse sonho? Porque a gente vai conseguir entender uma demanda que às vezes nem o paciente tem consciência disso. E trabalhar isso. Nós temos uma mulher que ela sonhou andando na rua, ela estava com um chapéu bem grande na cabeça, um chapéu estava com a ponta mais para baixo e a outra para cima, e ela andava na rua no sonho e via uns 4 homens numa esquina, e ela disse para ela mesma: não preciso de nenhum desses homens, eles nem vão mexer comigo. E aí, na interpretação dos sonhos, o que foi entendido é que aquele chapéu ele representava o pênis do marido, o órgão genital do marido, que era grande. E ela dizia no sonho: eu não preciso de nenhum desses homens porque eu tenho meu marido com um pênis muito grande que pode me satisfazer. E aí o analista falou: mas eu não estou entendendo, né? Esse sonho está no livro. Eu não estou entendendo por que a ponta do chapéu está mais alta do que a outra. E ela falou assim para Freud: eu não falei que a ponta do chapéu estava mais baixa do que a outra. E Freud falou para ela: eu tenho certeza que eu ouvi você falando isso, mas eu não estou conseguindo entender. Freud já tinha dito para ela que o chapéu era o símbolo do pênis do marido no sonho, né, dentro de um contexto que ele já conhecia dela, e disse para ela: de fato, teu marido provavelmente tem um órgão genital grande, e quando você disse que não precisa de nenhum daqueles homens, você está se referindo a isso, você está satisfeito. E ela ficou parada, pensando uns 2 minutos calada, e ela falou: gostaria de fazer uma pergunta. O meu marido, ele tem um saco mais alto do que o outro. Eu gostaria de saber se todo homem é assim ou isso deve ser algum problema. Provavelmente uma mulher que casou virgem, não teve experiência. Naquela época não tinha vídeos, imagens como se tem hoje para você ver essas coisas. E aí Freud entendeu. Agora eu entendi por que o chapéu tem o mais baixo do que o outro. É a representação disso. Nós temos um outro exemplo de um pai e de uma filha. Esse pai, ele sonhou que a filha estava brincando, uma filha adolescente brincando num terreno com um cachorrinho, e ela foi passando pelo mato onde ele não podia ver, e do nada ela vem gritando porque o cachorro tinha sido pego numa armadilha para pegar bicho, e essa armadilha amassou ele, mas mesmo amassado, ele ainda estava vivo. E ela começou a gritar, e esse pai correu, subiu o monte onde ela estava e tirou o cachorro da armadilha. Ele estava machucado, mas vivo. E na interpretação, o que a gente entende, né, o que foi interpretado dentro de um contexto, porque não é só o sonho, nós temos que associar o sonho à narrativa do sujeito, o histórico de vida do sujeito e aos símbolos, para entender qual é o desejo. Aí você diz: mas esse pai desejava que esse cachorro morresse? Não. O desejo que está por trás desse sonho, na interpretação, foi que esse pai tem um superego muito rígido e muito medo de não conseguir proteger a filha. Então não é a filha não é o cachorro que se machuca, é a filha que se machuca. É um pai que provavelmente tem muito medo de não estar presente para proteger a filha. Então o desejo dentro desse sonho é de um pai desesperado para conseguir proteger a filha. E por que é importante a gente entender isso? Porque a gente vai trabalhar isso na terapia. Por quê? Esse pai pode ter um superego severo, que é muito típico de pessoas que passou dentro de religião. E isso, se isso não for trabalhado, isso pode virar uma neurose obsessiva que vai trazer sofrimento psíquico para essa pessoa.
Porque o risco existe, você não tem como proteger os seus filhos de tudo. Mas se você entra nessa neurose, você vai acabar sofrendo por algo que nem aconteceu e pode ser que nem aconteça. Isso adoece. Tem um outro exemplo de um pai que ele sonhou no sonho, é um exemplo muito parecido com esse que eu vou te dar agora, que eu já te dei. Ele sonha que no sonho ele está sendo acusado de ter feito violação sexual na própria filha. E ele sonha com o avô dele pegando em cima de um prédio, pegando ele pelo pé e pendurando ele, dizendo: agora eu vou te ensinar o que você vai aprender depois que você fez isso. E aí o avô solta ele. Quando ele está caindo no prédio para morrer, ele acorda desesperado, chorando, muito desesperado. E a interpretação do sonho vê qual é o desejo por trás disso. Um rapaz, né, que sonhou isso, era um rapaz que já tinha visto pessoas acusadas disso, tinha muito medo de sofrer isso, então ele era um rapaz que ele não brincava com o filho de ninguém, nem com os sobrinhos ele colocava no colo, porque ele desenvolveu essa neurose depois de ter visto uma outra pessoa sendo acusada disso, sendo que a pessoa nem tinha feito isso. Depois disso ele ficou com tanto medo que ele não brincava com criança nenhuma. E o desejo no sonho é um desejo de proteger sua filha. É o inverso, né? Porque no livro fala sobre os sonhos que precisam ser invertidos para que a gente possa entender o desejo do sonho. E o desejo desse pai era assustadoramente de poder proteger a filha dele contra essas coisas. Isso precisa ser trabalhado porque se você tiver excesso de qualquer coisa, isso te adoece. O excesso esconde faltas. Se você está muito apavorado e com medo de não conseguir proteger os seus filhos, isso vai te adoecer. E precisa ser trabalhado de alguma forma dentro desse espaço terapêutico. Nós temos o exemplo de uma casada que foi perseguida. Esse exemplo está no livro, mas eu vou ficar te devendo ele porque o vídeo já está com mais de 15 minutos. Então, essas são as técnicas que a gente usa para interpretar o sonho. Tem uma frase de Freud no livro, nesse livro aqui, na página 442, que diz: a maioria dos sonhos de adulto se trata de material sexual. E ele mesmo explica na mesma página: nenhum outro instinto sofreu tanta opressão desde a infância do que a questão sexual. Isso está escrito lá na página 442. Inclusive, nessa página, ele fala sobre um sonho. Um rapaz, ele sonha, deixa eu ver aqui se eu... Aqui ele fala de um sonho de um paciente, ó. O paciente diz: há entre dois palácios imponentes uma pequena casa, um tanto recuada, que tem as portas fechadas. Minha esposa me leva pela rua até a casinha, empurra a porta e eu entro rápido e facilmente num pátio inclinado. Então, um paciente sonhou em 1909, disse esse sonho: eu sonho uma casa recuada. E qual era a interpretação desse sonho? Quando Freud vai interpretar, Freud interpreta o sonho que ele estava com desejo de ter relação com a empregada. Um dia antes, veio uma nova empregada e na análise ele diz que a empregada demonstrou interesse sexual e demonstrou que não iria resistir caso ele tentasse. Quando a esposa aparece dizendo que empurra, é mais ou menos o desejo de dizer: se a minha esposa permitisse, eu faria. Então é um sonho sexual. Se você ler direitinho o texto, vai entender e vai concordar. É muito importante essa técnica, por quê? Porque o sonho é um material clínico vivo. Na psicanálise, a gente não vê o sonho como uma revelação divina, um recado de Deus. Não. A gente vê como o inconsciente. No estado do sono, o nosso inconsciente, ele diminui a vigilância e o inconsciente, né, o consciente diminui a vigilância e o inconsciente se aflora. Aquele sonho está querendo dizer alguma coisa. Aquele sonho está demonstrando um caminho que precisa ser investigado para a gente entender, de repente,
um sofrimento psíquico que esse paciente está carregando. Eu tenho uma paciente que eu consegui entender uma demanda importante no caso dela, não pelo discurso que ela trazia, mas pelos sonhos que ela me trazia. Porque no discurso, isso nunca aparecia de forma clara, era esporadicamente. Mas eu consegui perceber que na maioria dos sonhos, independente do sonho que ela tivesse, aquele conteúdo de alguma forma sempre aparecia. E foi ali que eu identifiquei um sofrimento muito importante que precisava ser trabalhado. E é o que a gente está fazendo hoje. Então a interpretação dos sonhos dentro da psicanálise ela é muito importante. Claro, se você tiver mais conhecimento sobre isso, você pode fazer autoanálises, que não é 100% recomendado, você pode fazer, mas o ideal é que você busque um profissional para que você possa se cuidar, se tratar. Tem pessoas que dizem assim, mas eu sonho muito, ou eu não sonho nada. Na psicologia, a gente entende que os excessos, eles são problemáticos. Então, se você nunca sonha ou sonha demais, isso pode ser uma questão que precisa ser muito bem analisada, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus.